Olá, comunicadores, comunicadoras de sucesso. Estamos começando mais uma live aula, é a live do livro de número 11. E nós estamos no nosso terceiro encontro sobre o livro Mindset, a nova psicologia do sucesso. Então, começamos aí trazendo algumas reflexões para você que está acompanhando ao vivo agora, legal. Se você estiver acompanhando o replay nas próximas horas, porque fica somente realmente algumas horas, ok também. E depois, então, essa live aula, ela vai exclusivamente, fica na plataforma lá do nosso curso do programa Comunicação de Sucesso. Muito bem. Então, todas as segundas-feiras a gente se encontra, a gente fala um pouquinho, é uma live aula rápida para a gente ter aí algumas noções, para a gente conversar um pouco, trocar uma ideia, trazer alguns conceitos, algumas reflexões relacionadas ao livro do mês. Então, neste mês, até vou colocar aqui qual é o livro. Deixe-me só colocar aqui. Então, para você que está aí, deixa eu ver aqui. O Mindset, a nova psicologia. Eu vou botar o livro do mês. Eu só vou botar assim, bem rapidão, para que a gente possa. E eu vou ser bem honesta com vocês. Eu sou professora de idiomas, trabalho com inglês também. E tudo bem que é um livro, é uma tradução, mas eu prefiro sempre os termos em português. Mas é porque é moda, né? Fica muito modinha, parece mais bonito, é melhor para falar, tem uma aceitação maior. Mas eu, honestamente, eu acredito que nós, na nossa língua portuguesa, nós temos aí condição, sim, de trazer, de falar. Mindset poderia tranquilamente ser traduzido por mentalidade. Aí você pode até pensar, não, mas é porque a palavra mentalidade é maior, ou ela é mais feia do que mindset. Mindset é mais forte, é uma palavra que vem assim e tal. Aí eu vou dizer para você, na verdade, é um hábito que nós acabamos já tendo. Tudo é questão de hábito. Então, nós nos habituamos a usar muitos termos em inglês, principalmente na comunicação. O marketing faz uso muitíssimo de termos em inglês. Tudo que for relacionado, tudo que é relacionado à tecnologia acaba fazendo uso de estrangeirismos. Eu sou contra o excesso de estrangeirismo, apesar de que eu sou a favor de conhecer. Quanto mais idiomas, quanto mais línguas, melhor. Isso sim acaba enriquecendo, fazendo a gente aprimorar o nosso vocabulário. Então é por isso, por que eu sugiro a live do livro? Por que eu sugiro um livro por mês? Porque essa busca de repertório. Então eu defendo, o que eu trago? Quando eu digo que eu defendo, é porque eu trago dentro do programa Comunicação de Sucesso, eu trago o seguinte, eu tenho os 3 pilares da comunicação, que para mim são os pilares que funcionam e que fazem nós todos termos uma boa comunicação. O que seria? Então, o primeiro pilar é o do repertório. Como é que a gente faz um repertório? Eu falo isso, eu falei na última aula. O repertório, gente, é pela busca do quê? É a busca de vocabulário, é a busca de palavras, de conceitos, é nós conversarmos com as pessoas e sabermos o que significa um determinado elemento, um determinado conceito. A Rosa tá aqui? Rosa, tudo certo? Um abração para ela, a Rosa Amélia. Que bom que tá por aqui, deu um oizinho. Vou dar um oi em italiano para ti, Rosa. Buonasera, ciao, benvenuta, allora. Estamos falando, serve também, tá? Porque tudo é essa questão da comunicação em si, gente. Tudo é voltado, tanto em línguas estrangeiras, quanto na nossa própria língua portuguesa. Tudo tem essa relação. Eu digo isso porque eu trabalho com isso, eu vivo com isso e vivo isso realmente diariamente. O que é o isso? São esses pontos de comunicação realmente que a gente acaba vendo, vivenciando, né, e conhecendo, ampliando nosso vocabulário, etc. Vamos aqui voltar. Então, eu falava da questão do repertório. Então, o programa Comunicação de Sucesso, ele se baseia, então, no primeiro pilar, que é o repertório, como eu dizia, por meio de leituras. É para assistir filme também, é para assistir série, é para você participar de vida social, é você conversar com as pessoas, tudo isso. Isso faz parte, sim, do repertório. Então, quando a gente tem esse repertório, é porque a gente
conhece as pessoas. Então, por exemplo, eu estou escrevendo um livro como ghostwriter. Você sabe que é um ghostwriter? Um ghostwriter é um escritor fantasma. E lá tem vários termos. E é um livro, é um material que não é o meu domínio, né? O conteúdo, eu tenho que fazer pesquisas, eu tenho que fazer buscas de elementos e tudo mais. Então, veio, por exemplo, a palavra lá altruísta, o altruísmo. Aí talvez você se pergunte, poxa, é tão bonito de falar, mas o que é o altruísmo? O que é um altruísmo? O que é ser altruísta? Porque pelo contexto, olha só, muitas vezes, muitas palavras aplicadas num contexto, a gente até consegue entender. Porém, se eu pergunto para você, eu vou direto para você, toco direto na ferida. Ô, Maria, o que é ser altruísta? Aí você para, de repente, por um momento e pergunta, puxa vida, eu não sei. Aí vem aquela coisa lá do meio que o soletrando, aplicação na frase. Isso, aquilo. Por quê? Obviamente, isso são formas de buscarmos links, ligações que a nossa mente ela vai fazer para que a gente possa entender, para que possa existir sim uma comunicação. Porque para haver a comunicação, o ponto A e o ponto B precisam conversar, precisam falar a mesma língua, digamos, né? A língua, nesse caso aqui, o idioma, ele é a forma como a mensagem vai encapsulada. Ela vai encapsulada num idioma. Aqui nós estamos falando de comunicação, então, e essa comunicação precisa ser clara. Então, quando alguém fala, falou na palavra altruísta, eu não sei, eu não tenho certeza, eu vou buscar. Porque a gente precisa buscar, sim, esses elementos, a gente precisa ampliar o nosso repertório. Na semana passada, eu e o meu parceiro aqui, o Lauro, da Literatura do Medo, nós fizemos 2 palestras em 2 escolas, em escolas em cidades vizinhas. Uma escola foi sobre a importância da leitura, falamos sobre a importância da leitura e eu citei, uma era para a parte de leitura, e eu citei na minha fala, eu falei para aqueles estudantes, eram quase 200 alunos, eu disse, gente, vamos colocar todos os dias, coloque na rotina de vocês aprender uma palavra nova todos os dias. Vocês já experimentaram fazer isso? Todos os dias. Vamos lá. Ai, Carla, mas eu vou buscar no dicionário? Que seja. Pode ser buscar no dicionário. Ou, não necessariamente buscar no dicionário, mas você adicionar a leitura na sua rotina. E eu vi aqui que entrou o Estevam, é um colega, inclusive, aqui na Origine Art, a Origine Tour. E neste fim de semana, enquanto nós conversávamos, ele me perguntou, Carla, eu queria inserir a leitura no meu dia a dia, porque eu acabo ficando muito disperso, eu não consigo me concentrar. E aí, eu trouxe a sugestão de um aplicativo e eu trago isso para você. De repente, você tem essa dificuldade também de concentração. É um aplicativo que se chama Forest, tá? Forest. Esse Forest, ele é um aplicativo que ele usa o método Pomodoro. Você já ouviu falar nesse método Pomodoro? Pois é, o método Pomodoro, deixa eu escrever aqui, Forest, igual floresta em inglês. Forest. Então, ele faz uso do método Pomodoro. O que é esse método Pomodoro? Deixa eu até pegar aqui a data de quando houve. Gente, tudo vai fazer sentido? Você já vai ver, tá? Do nosso livro, o livro do mês, que é o Mindset, a Nova Psicologia do Sucesso. Mas eu estou falando aqui o que você pode aplicar no seu dia a dia, na sua rotina. Eu quero pegar aqui só a data aqui do método Pomodoro. Então, esse aplicativo, ele é gratuito, existe, logicamente, a versão paga, mas eu faço uso desse Forest para quê? Para eu controlar o meu tempo de estudo, o meu tempo de leitura ou o meu tempo de trabalho. Então, talvez você seja uma pessoa que com alguma dificuldade de concentração, alguma dificuldade em encontrar o tempo, porque o tempo é um vilão de muitas pessoas. As pessoas não inserem a leitura, não inserem hábitos de leitura. Por quê? Porque simplesmente dizem que eu não tenho tempo. Eu fiz, neste fim de semana, coloquei uma caixinha de perguntas, fiz uma enquete, fiz de propósito. Vai ter leitura? Na semana passada eu fiz isso, ontem foi domingo, novamente eu fiz, vai ter leitura hoje? Aí eu coloquei, vai, não sei, o outro não tenho tempo. E há pessoas que respondem que não tem tempo.
E essa questão de não ter tempo é uma desculpa esfarrapada que a gente dá pra gente enganar a nossa mente, pra gente fazer a nossa mente acreditar que realmente nós não temos tempo. Carla, mas eu realmente não tenho, eu trabalho os 3 períodos, eu tenho filho, eu tenho isso, porque tu não tem gato, cachorro, todo mundo para cuidar, etc. Meu povo, falta organização do nosso tempo, falta gestão do nosso tempo. E eu falo isso porque eu fui atrás de aplicativo porque eu também estava assim sentindo que eu estava deixando a desejar. Eu estava deixando a desejar em algum momento, em algum ponto, principalmente na parte de leitura, que eu precisava fazer leituras, eu precisava me concentrar e eu comecei como nós estamos num período repleto de interrupções, repleto de sinapses, vamos dizer assim, o tempo todo alguém que chama, aquilo é uma preocupação, é um compromisso, e acabamos deixando determinadas ações por último. A gente acaba realmente deixando, por exemplo, um hábito saudável, que é o da leitura, para trás. Então eu encontrei esse aplicativo chamado Forest, que faz uso da técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro realmente é uma técnica para quê? Para a gente cuidar do nosso tempo e utiliza ciclos de 25 minutos separados aí com alguns intervalos. Então é bem bacana porque a gente aproveita, já faz uma espécie de florestamento ou reflorestamento, a gente planta plantas, árvores, flores, etc. E bem bacana, eu sugiro muitíssimo para você inserir a leitura no seu dia a dia, porque realmente vale a pena, faz diferença. Eu leio muito questões, livros, materiais técnicos e me fazia falta ler algo por ler. E eu acabei inserindo, faz alguns meses, eu inseri esse aplicativo, geralmente nos domingos, nos fins de semana, eu uso, não é todo dia que eu acabo fazendo uso, logicamente não é todo dia que eu consigo fazer uma leitura extra, a gente é normal, tem essa vida corrida para lá e para cá, mas nós precisamos parar de dar a desculpa esfarrapada de que nós não temos tempo. O que nós fazemos? Nós, na verdade, não damos prioridade. Eu fiquei bastante contente que ontem meu amigo aí, Lauri, não sei se ele está aqui, agora eu vi que ele tinha entrado, não sei se permaneceu, mas ontem ele até mandou, Carla, já li o livro do mês e ele tá no programa Comunicação de Sucesso, ele já perguntou qual vai ser o livro do próximo mês aí, para eu já ir adiantando, que quero ler, que ótimo, fico bastante feliz que realmente tá pessoas que levam a sério, porque isso importa muitíssimo. Quando eu pensei no programa Comunicação de Sucesso, que traz aí os 3 pilares da comunicação, que é o repertório, que eu acabei de falar, ó, tá aqui, tô acompanhando tudo, beleza. A chamada. Então, é a questão do repertório, porque a gente precisa fazer essa leitura. E essas leituras diferentes. Muitas vezes, se a gente não tem alguém que cobre da gente, que diga, olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, vocês não pensem que eu não tenho quem faça isso comigo. Eu não sei tudo, tô longe disso, mas eu tenho minha professora, que é minha orientadora, a gente diz isso nos cursos de pós-graduação na universidade. Eu estou em fase final aí realmente da minha tese, concluindo. É muito bom realmente o conteúdo do mindset, né? Então, para a gente parar para pensar um pouquinho, e quando ele fala daquela questão do mindset fixo e o mindset de crescimento, qual é a diferença deles e o que a gente precisa realmente desenvolver para que a gente possa aplicar isso no nosso dia a dia, na nossa rotina de trabalho, na nossa rotina na família, na nossa rotina social, em tudo. É bastante importante. São estudos. Então, os livros selecionados, todo o material que realmente eu acabei pegando, e eu ouço muitas pessoas. Então, eu tenho pessoas que também me orientam, me acompanham. Como eu falava, eu tenho lá na minha pós-graduação, no meu doutorado, eu tenho uma orientadora, que é maravilhosa, ela me acompanha desde o mestrado, uma pessoa super atenta, ela faz as correções. Eu disse para ela que quando eu crescer eu queria ser igual a ela na parte das correções. Há pessoas que dizem que eu sou um pouco rígida nas correções, é porque não conhecem a minha orientadora. Então, porque eu tive realmente uma mentora aí, é uma mentora, é um professor realmente, os professores que nos preparam aí. Então, por isso, se a gente não tem pessoas que nos cobram, que nos exigem, a gente vai deixando. Então, por isso que muitas vezes, eu sei que muitas pessoas poderiam, por conta própria, melhorar a sua comunicação, melhorar os hábitos
realmente no dia a dia. E eu falo isso porque nós precisamos, antes de qualquer coisa, eu quero melhorar eu falar em público. No outro dia, até uma pessoa me surpreendeu. É uma pessoa que trabalha também na área da comunicação. Olá, tudo bom, Mia? Bem-vinda, bem-vinda. Uma pessoa que trabalha na área da comunicação e disse, olha, eu, apesar de tudo, se for para falar, se for para fazer uma entrevista, dar uma entrevista, ela entrevista pessoas, ela disse, eu tenho medo, tenho pavor de fazer leitura em público, de pegar o papel aqui, ó, vou pegar meu caderno e ler em público, sabe? Desde aquela leitura, uma leitura na igreja, independente da religião, independente do credo, mas fazer leitura na frente das pessoas. E, às vezes, algo que para mim, por exemplo, pode ser algo totalmente simples, para outra pessoa não. E isso acontece em diversas áreas. Isso acontece na vida, porque nós somos seres diferentes e nós precisamos dessas diferenças também que nos complementam. Então, se eu tiver alguém, se eu tiver um método, se eu tiver um roteiro, um cronograma de trabalho, um cronograma de estudos, eu com certeza eu vou sugar, eu vou atrair, eu vou obter melhores resultados. E é assim que acontece. Então, há pessoas que eu tenho certeza que têm capacidade, sim, de estudarem sozinhas e tudo mais. Mas por que não fazem? Por que não? Porque nós precisamos andar com pessoas, nós precisamos estar com pessoas que nos façam melhorar. Nós precisamos estar com pessoas que realmente nos impulsionem. Terminando aqui o nosso encontro, a nossa aula de hoje, da nossa live do livro, para falar desses temas todos, que pode parecer, Carla, eu não li isso no livro Mindset, mas a minha função, Carla Ribeiro, é trazer todos os temas, tudo que estiver relacionado ao nosso conteúdo, todos os temas, trazer para a comunicação, que é o meu grande tema. Eu trabalho, mexo com comunicação. E que tipo de comunicação, quando me perguntam? Eu escrevo e falo, né? Eu falo, apresento eventos, trabalho com entrevistas, faço esse relacionamento com a imprensa. E eu trago também, eu escrevo livros, eu oriento as pessoas a escreverem, faço revisão, então eu trabalho. Eu digo que eu sou uma manipuladora de palavras. Manipulo as palavras, tanto nas duas palestras que fizemos, que foram feitas, das quais eu participei na semana passada, uma sobre leitura, falando para quase 200 alunos. Eu disse, vamos inserir o hábito de adquirir vocabulário no dia a dia, uma palavrinha por dia. Vai lá, vamos buscar. Eu disse, a gente precisa ser mais curioso. Muitas vezes falta curiosidade. E a gente sente uma geração que parece curiosa, mas não é tão curiosa assim. E eu desafio vocês a pensarem, vamos ver se vocês concordam comigo. É uma geração curiosa? A geração rápida. A gente fica associando todo mundo. Inclusive no livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, fala do mindset o mindset do talento. Fala do mindset do talento. E que ele traz exemplos de executivos de uma empresa que se baseou nesse mindset do talento, contratando pessoas que seriam executivos, lideranças natas. Não, nasceu com o dom. Sabe essa história do dom? Aí a gente fica se baseando, acredita e fica nesse dom, aí cria aquele mindset fixo, realmente essa mentalidade fixa, que não é uma mentalidade próspera, uma mentalidade pronta para realmente crescer, para aprimorar, fica ali e pronto, não desenvolve. Então nós não podemos deixar que a gente seja bombardeado e que essa geração fique nessa história também, dessa mentalidade. Essa juventude, essa geração agora é muito rápida, haja e confia nisso. E eu digo para vocês, não é uma geração tão curiosa como a gente pensa que é. Sabe por quê? Porque o Google está aí pronto para tudo. Eu vim aqui, queria saber de quando que era o método Pomodoro, da década de 80. Foi desenvolvido pelo italiano Francesco Cirillo, E eu digo, essa geração de hoje, não é que seja uma geração preguiçosa, mas eu não vou ficar batendo, que lindos, maravilhosos, que sabem, pegam tablets, pegam celular, sabem qual é o botão, etc, etc, são curiosos. Isso não é ser curioso. Isso é o dia a dia. Essa é a rotina, isso é o normal de hoje. O ser curioso é questionar.
E exatamente, não estão prontos para as frustrações. E é tudo pronto. Se não encontra no Google, se não tem aquela informação rápida, pronto, é uma frustração, e aí não presta, não quer ouvir, não quer continuar no que está acontecendo na vida. Oi, Rosa, tudo certo, que ótimo, que bom que tá aqui com a gente, um grande beijo, hein? Um abração. Perfeito, São Paulo é uma loucura, né? É, o horário do rush agora, imagino que seja, bem 6 e pouquinho aí. Tudo certo, um grande abraço, obrigadão. Então, essa geração de hoje, essa geração de agora, ela não é uma geração curiosa. Eu não quero, claro, generalizar, porque existem exceções. Mas nós temos de pensar que nós temos que preparar e fazer essa geração querer pensar. Ó, a Gabi é professora, ela sabe, né? Desistem da busca sem insistir. Sim, porque tem que estar tudo pronto, tem que estar tudo mastigado. Eu não digo, por exemplo, um professor vai solicitar, vai pedir um trabalho, tem que ser à mão. Não tem, hoje tudo bem, não pode, isso, a caligrafia. Nem vou entrar no mérito desse ponto. O que eu digo realmente é a questão da falta de curiosidade. E eu falei nos 2 encontros, nessas 2 palestras da semana passada, eu disse, precisamos de pessoas curiosas. O mundo precisa de gente curiosa, querendo, realmente indagando. Tá, mas por que isso? E a água, ela é composta, gente, depois, ó, nos meus stories eu contei a história da garrafa quebrada. Eu comprei uma garrafa de vidro para usar, né, porque pra botar, enfim, veio furada, mas tudo bem. Então, por quê? Vamos pegar minha garrafa de vidro que estava furada, mas por que ela veio furada? Mas vamos lá, do que é feito o vidro? Mas quem foi que inventou o vidro? Eu trago muito a questão da etimologia e eu digo para vocês, como profissional na área de linguagem e comunicação, não somente por gostar de idiomas, mas isso facilita muito o nosso pensamento, o nosso raciocínio, nós querermos fazer a diferença, nós sermos curiosos. E eu digo muito que buscar a etimologia, o que é, né, a etimologia, o significado das palavras, de onde surgiram as palavras, por que das palavras, nos abre um sem número de hiperlinks, um sem número de ideias. E aí nós vamos alimentando o nosso repertório, porque é isso que nós precisamos alimentar o nosso repertório. Ontem, domingo, era o meu dia de apresentar o programa La Voce della Benedetta, que é um programa ítalo-brasiliano, ítalo-brasileiro aqui na rádio local, e colocamos, eu e meu colega, que apresenta comigo, um cantor italiano, Toto Cutugno. E ele é aquele que canta aquela música, Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Ok, mas nós não pusemos aquela música, era o mesmo artista, mas uma outra música chamada Serenata. E olha só como é que era a música. Serenata, lara, não lembro o resto da letra, tá? Mas era a mesma melodia. Ou seja, para mim, o artista perdeu pontos. Porque se mostrou o quê? Preguiçoso. Fez uso da mesma melodia da música com a qual fez sucesso para colocar uma outra. Simplesmente colocou uma nova letra, mudou depois só lá no refrão, uma outra coisinha no arranjo, mas a música era a mesma melodia. E a gente não vive sempre na mesma melodia. O porquê que, trazendo agora, o porquê que nós temos essa dificuldade, falando dessa geração, que é uma geração, sim, que não é uma geração curiosa, é uma geração que falta realmente querer saber, que falta querer entender, que falta querer entender lá da base. E aí eu vou dizer outra coisa. Na atualidade, apesar, ou vamos fazer um uso de uma expressão em português, a despeito, né? A despeito, ou seja, apesar da facilidade que o mundo da internet nos trouxe, dessa facilidade de poder falar com vocês, não estando no modo presencial, não fazendo agora, estando numa sala de aula, mas nós estando conectados por uma rede, nós temos aqui uma rede que nós não vemos, uma rede invisível, mas ela existe. Eu dizia aqui, deixa eu voltar aqui no pensamento, que eu pensei em outro ponto. Olha só, minha mente cheia de hiperlinks. Vamos lá. Nós precisamos cultivar. Acendi um incenso aqui, gente, que tá uma fumaçada aqui. Nós precisamos cultivar esse pensamento de curiosidade na gente.
em mim, em você. A gente precisa da base. E como eu dizia, não está difícil de a gente se destacar. Se você domina bem um assunto, se você domina um tema, você é da sua área, você com certeza... A gente tá aqui rindo, gente, porque tá uma fumaçada aqui, gente. Um incenso, eu comprei um incenso diferente, que parece uma árvore de Natal. Isso, obrigada. Vamos lá para liberar um pouco a fumaça. Tô morrendo aqui afogada, gente. Mas então, não é difícil a gente se destacar. Não é difícil você se destacar. Sabe por quê? Porque tá todo mundo no raso. Se você pega na sua área, eu recebo várias pessoas que falam... Olha só, eu recebo várias pessoas que falam a respeito dos assuntos aqui dos quais eu trato, comunicação e tudo mais. Eu vou ter que... Depois eu vou mostrar pra vocês o meu incenso aqui que eu comprei, gente. Olha só. Comprei um incenso hoje à tarde, parece uma árvore de Natal. Ele tá nos meus stories, depois vocês olhem. Gente, isso aqui é um incenso louco que eu comprei e pega muito fogo. A gente tá morrendo afogado aqui. Ai. Vamos lá. Então, mas não é difícil você se destacar. Por exemplo, nós temos muitas pessoas aqui falando da mesma coisa na internet. As pessoas têm falado. Eu recebo muitas pessoas que falam de comunicação e tem um ponto A, um ponto B, cada um com a sua característica, com a sua identidade. Tudo bem, tudo certo. Mas o que eu digo é que existe um grande número de pessoas que fazem um Ctrl+C, Ctrl+V, que compram um curso, né? Meu Deus, olha, depois eu vou mostrar pra vocês, ó, tá um negócio, porque eu botei lá em cima e começou ainda... Olha, gente, não é um negócio aqui, um espetáculo aqui. Esqueci desse detalhe, né? E com o ar-condicionado ligado, tudo fechado, um negócio. E aí, o que acontece? Muitas pessoas acabam comprando um curso. Ah, eu comprei esse curso, que legal. Eu vou fazer o quê? Ah, eu também vou fazer um curso do curso que eu comprei, que eu fiz. Tá cheio. O que mais tem é isso. Sabe por quê? Porque estamos em falta de pessoas que pensam. Estamos em falta de pessoas que vão desenvolver o tal do mindset de crescimento ou a mentalidade de crescimento. Que não querem desenvolver algo, ninguém quer inventar. Eu sei que não vai ser todo dia que a gente vai sair inventando coisas, como um incenso, por exemplo, que super, né, pega assim e tem uma baita fumaça, né? Tipo uma árvore de Natal, parece um pinheirinho. É o Xerox da Xerox, exato, e fica tudo assim, aquele Ctrl+C, Ctrl+V, e o Ctrl+C, o Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, direto de tudo e de várias coisas, diversos elementos. E claro, a internet facilitou isso. E eu vou dizer para vocês, tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso. E infelizmente, eu digo, né, porque aí acaba ocupando um espaço de alguém que tem qualidade, que tem um conteúdo, que tem algo realmente a dizer. E eu vejo isso, por que eu incentivo muito as pessoas? Eu digo, vamos escrever um livro. Por que não fazer uma palestra se você tem um domínio? Porque nós não podemos dar espaço para as pessoas ou para pessoas que não têm competência de falar a respeito de determinado assunto. Eu não poderia nunca jamais... Eu tenho as limitações de falar a respeito de mindset, de mentalidade e tal, porque eu não sou psicóloga. Eu falo a respeito disso até certo ponto. Eu posso falar na comunicação no meio corporativo, eu posso falar da comunicação com a educação, eu posso falar da comunicação no jornalismo, no marketing, porque são áreas que eu estudei. Eu estudei e não é de hoje. Sim, e ainda são os especialistas, tá cheio de especialista na internet, cheio de especialista de comprar curso e de copiar curso dos outros. Isso tá cheio. Eu fico revoltadíssima na área de línguas, por exemplo, que há pessoas que, sem formação, assim, daquela coisa, seguindo uma fórmula para vender, ganham muito dinheiro, venderam milhões, principalmente no período, teve um pico, gente. Se vocês perceberem, se vocês pegarem, houve um pico em 2020, aí entre segundo semestre de 2020, foi uma loucura. Da venda, assim, que o mercado do digital, no mercado online, ele teve um pico gigantesco, gigantesco. Então, muita gente ganhou dinheiro, muita gente enriqueceu naquele período, enquanto alguns, é aquela história do lenço, né? Enquanto alguns choram, outros vendem lenços. E teve muita gente que vendeu lenço, e vendeu um lenço bem meia boca. Mas
faz parte do jogo, né? E aí a gente fica vendo. Então nós não podemos deixar, e aí que vem, ó, por medo ou por vergonha, porque eu escuto volta e meia brincadeiras, na internet, tá trabalhando com o quê? Eu tenho meu espaço presencial e tenho aqui, o meu principal hoje é o online, trabalhar com o mercado da comunicação no digital, o mercado online. Por quê? Porque é uma ferramenta que precisa de profissionais que realmente tragam a realidade, que discutam, que pensem, que agora nós estamos passando por um momento de transição, um momento que está peneirando o profissional, o momento que está peneirando aquele lá que era o lencinho meia boca, agora ele não vai aguentar, ele não vai suportar, ele ganhou, mas agora quem criou uma boa estrutura, logicamente, fica, porque o mercado ele é cheio de pessoas boas, bons profissionais e profissionais meia boca, né? Então agora, aquele meia boca vai ficar um pouquinho mais difícil, aquele que ganhou dinheiro e é o meia boca, né? Mas esteve lá naquele pico e construiu uma estrutura legal. E não é fácil, gente, não é fácil realmente. Então, vamos lá, vamos pensar. Então a gente tem que pensar para frente. E por que eu sempre incentivo? Você que tem um conteúdo, você que tem tempo de trabalho, o próprio Lauri aí, já falei, né? Prepara uma palestra, vai vender consultoria na área de vendas aí, que talvez já deva fazer, mas dá para ainda aprimorar isso, porque são pessoas que têm conteúdo, têm experiência e têm a técnica também, a teoria para fazer isso. E nós precisamos, o mercado precisa de pessoas que tenham um conteúdo verdadeiro, que não seja a cópia da cópia da cópia. Porque de cópia da cópia da cópia da cópia tá cheio. E para isso precisa do quê? De uma boa comunicação. A gente precisa desenvolver comunicação. Eu, por exemplo, eu comecei trazendo aqui, trabalhando no digital, no online, com o meu curso de italiano. Eu continuo ainda, tenho meu curso de italiano, inclusive com 40% de desconto, tá? Eu tenho ainda meu curso de italiano, eu tenho meus cursos de idiomas, eu tenho meus outros serviços, mas em virtude de muitas pessoas me procurarem, me pedirem, Carla, por que tu não faz isso, não faz aquilo? Então eu voltei, eu fiz toda uma roupagem aí e trouxe realmente algo com o qual eu trabalho já faz quase 20 anos, parece que foi ontem, mas né, já faz isso mesmo, que é a comunicação. É tímido, o mindset fixo, é pior que a verdade. Porque a questão não é que seja tímido, né? Mas são alguns pontos a serem trabalhados. Eu acredito que seja mais uma questão de autoconfiança. Porque muitas vezes falta isso, aquela será que eu sou capaz? E a gente sempre fica aguardando o momento adequado, o momento perfeito, sendo que o momento perfeito é o agora, é o início, é o pontapé, quando que a gente vai começar? Que a gente precisa desse pontapé para a gente fazer realmente algo. Então, existe uma organização, dá para começar, dá para pensar. Então, por exemplo, você que tem tirando essa questão, você quer desenvolver essa mentalidade de crescimento, esse mindset de crescimento realmente, você que pegou, leu o livro do Mindset, a Nova Psicologia do Sucesso, o que acontece? Você pode desenvolver o seu produto, pensando assim como produto, questão de venda mesmo, mas empacota como uma palestra, é o que eu estou fazendo, por exemplo, empacota com uma forma de um treinamento, estou fazendo no presencial e agora no dia 1º de dezembro vai ter uma oficina de fala e escrita gratuita. Para quê? Porque eu quero mostrar para você que você pode melhorar sim o seu modo de falar, tanto na leitura quanto se apresentando em público. Tem uma galera aí agora, fim de ano, que vai apresentar TCC, trabalho de conclusão de curso e precisa melhorar o que vai falar, precisa melhorar o que vai dizer. Então, bora fazer oficina de fala e escrita. E bora acompanhar aqui também. Então, o que eu sempre digo, a mensagem, o recado de hoje, que fique principal, porque daqui a pouquinho, às 7 horas, o que eu tenho hoje? Eu tenho uma mentoria, onde eu vou ser a mentorada aí também. Então, eu estou buscando também conhecimento para poder trazer aqui pra gente, certo? Então, vamos comunicar, vamos ganhar segurança por meio do repertório, dominando o nosso idioma, a língua portuguesa, que é essencial, é primordial, não vai ficar falando asneira, vai dar entrevista depois, vai fazer uma palestra e comete alguns erros decadentes e deprimentes, eu vou dizer. Eu sou a chata preconceituosa. Não sou preconceituosa. Falar bem, falar com educação, nunca caiu de moda. Nunca foi falta de educação, muito pelo contrário. Então, eu não estou falando aqui de estigmatizar alguém pelo modo como fala. Eu não falo de sotaque. Eu até coloquei ontem, né? Eu não falo de sotaque. Não é sotaque. Sotaque, inclusive, eu acho maravilhoso.
Mas eu falo, pra que ficar falando palavrão? Tem gente que vive com palavrão na boca, acho tão feio. Fala palavrão é porque talvez falte vocabulário a você. Se falta vocabulário é porque você tá lendo pouco. Tá lendo pouco? Vamos organizar essa agenda. O que é que você faz? Baixa o Forest aí, por exemplo, ou outro qualquer aplicativo. Aplica a técnica Pomodoro, que vai ser sucesso, com certeza. Você vai conseguir inserir aí um pouquinho de leitura no seu dia a dia, na sua rotina. Tá certo? Ah, e claro, técnicas de oratória também. Porque sempre faz parte aí, a gente precisa também entender um pouco disso. Certo, meu povo? Na semana que vem, a gente continua, a gente segue. Agora eu vou aqui ver o que deu aqui no meu fumacê, aqui do meu incenso. Meu incenso, vou dizer pra vocês, ó. Ele é muito bom, tá? Tem um cheirinho legal, mas é porque eu fiquei aqui fechado, né? Tava na sala aqui fechado. E ele é eco-friendly, olha só, comunicando que é eco-friendly. Lavanda celestial, da calma, tranquilidade. Viu? Vale a pena, então adquira. Fazendo uma publicidade. Mas eu gostei, o incenso natural, tá? Vale a pena. Gente, grande abraço. Muito obrigada pela presença aí, por quem acompanhou, esteve um pouquinho, foi, voltou. E ficamos por aí. Nunca terminem com é isso, hein? Vai ser tentador. Se você fizer uma live, você fizer uma palestra, uma fala em público, é tentador terminar com e é isso. Mas você não pode terminar com é isso. O que você faz, por exemplo? Agradece, termina em grande estilo. Se você vai ser um palestrante, você vai fazer o quê? Deixa uma frase de impacto, deixe por último aí algo que termine e termine na frase de impacto. Porque o importante realmente é não falar o é isso. O importante é você transmitir o seu recado. Até mais.